As grandes vitórias que Deus prepara quase sempre começam com atos bem pequenos e diários de fidelidade. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto nos capítulos 17 e 18 de 1 Samuel para acompanhar uma verdadeira história épica de amizade e fé. E olha, a ideia aqui é trazer essa narrativa à vida com detalhes históricos incríveis que vão dar uma cara totalmente nova para algo que a gente já conhece de cor. Tudo de um jeito bem prático para a nossa rotina. Para começar, a gente é transportado lá para o Vale de Lá. Sabe o que é fascinante? Esse lugar é real e existe até hoje. É um vale super verde e exuberante que fica a apenas uns 30 quilômetros de Jerusalém. Inclusive, olha que detalhe histórico fantástico. Foi exatamente ali que, em 2008, os arqueólogos acharam a inscrição mais antiga em hebraico já descoberta, datando bem da época de Davi. É nesse cenário, com dois exércitos imensos acampados nessas colinas opostas, que a nossa história toma forma. E descendo das fileiras inimigas dos filisteus, surge uma figura absolutamente assustadora, Golias. Uma curiosidade muito bacana sobre ele é que na raiz do hebraico, o nome Goliat tem um significado que remete a exilado ou passagem. O gigante desce com aquela armadura de bronze reluzente para agir como verdadeiro intermediador. Era aquele costume antigo de um guerreiro representante lutar sozinho no lugar de todo o exército para tentar resolver a guerra de uma vez só. Só que o resultado prático disso foi o exército de Israel completamente travado pelo medo. Nós estamos falando de 40 dias de um pavor absoluto, com soldados encolhidos, sem conseguir dar um passo sequer. Isso traz uma reflexão muito forte para o nosso dia a dia. Afinal, qual é o Golias gigantesco que já está há 40 dias nos paralisando, fazendo a gente só olhar para o problema de longe, tremendo nas bases? É exatamente aqui que a narrativa dá uma guinada maravilhosa para a nossa primeira parte, o entregador de queijos, o herói inesperado. A gente sai daquele clima pesado do campo de batalha e vai parar lá nos campos tranquilos de Belém. Lá está um jovem chamado Davi, que não tem nada a ver com treinamento militar. Ele é só um pastor de ovelhas cuidando do rebanho do pai de boa, na maior paz, bem longe de toda a tensão da guerra. E o mais louco de tudo é que Davi nem foi convocado para a guerra. O pai dele, Jessé, chamou o menino só para fazer um favor caseiro super comum, entregar pães e queijos para os irmãos mais velhos que esses sim estavam na linha de frente. Ou seja, a nossa figura central chega no palco da batalha fazendo um simples serviço de delivery. Mas assim que ele chega lá com os queijos, ele ouve aquela gritaria e as blasfêmias de Golias. É incrível observar a diferença de visão. Onde o exército viu um gigante imbatível e sentia pavor, Davi vê um insulto direto ao Deus vivo e sente uma indignação gigante. Tudo depende de onde o nosso olhar está focado. Bom, o que nos leva ao nosso próximo ponto. Funda as 5 pedras, uma verdadeira aula de guerra não convencional. Davi chega diante do rei Saul, cheio de ousadia, e fala que vai lutar contra o gigante como voluntário. Isso é muito legal porque mostra que ter fé não significa agir sem estratégia ou ser irresponsável. Ter fé de verdade é confiar em Deus usando as ferramentas que já estão disponíveis nas nossas mãos agora. Saul até tenta colocar a própria armadura pesada no Davi, mas o jovem, com muita lucidez, recusa porque não estava acostumado com aquilo. Ele prefere ir até o ribeiro e pegar o próprio equipamento de trabalho, a funda de pastor e 5 pedras lisas. E olha, há uma possibilidade muito forte dele ter pego 5 pedras, porque Golias tinha 4 irmãos gigantes. Isso mostra um preparo e uma cautela fenomenais. Então a gente tem o duelo épico. Davi corre a toda velocidade em direção ao inimigo, girando aquela funda. E isso ilustra perfeitamente uma lição essencial. A nossa funda é justamente aquilo que Deus já nos deu hoje. A nossa profissão, o nosso talento, o nosso dom. Nós não precisamos tentar usar a armadura de outra pessoa. Basta ter a coragem de usar aquilo que já temos. E a estratégia cirúrgica funciona. A pedra acerta em cheio, o gigante desaba com o rosto no chão e Davi sela aquela vitória impensável usando a própria espada massiva do inimigo. Uma reviravolta rápida e impressionante. Na mesma hora, o medo e aquela paralisia de 40 dias somem. O exército de Israel desperta, ganha uma injeção de ânimo absurda e parte para cima numa perseguição feroz atrás dos filisteus, consolidando uma vitória histórica. Mas a história se aprofunda muito mais fora do campo de batalha e entramos na nossa terceira parte, almas amarradas, uma amizade profunda. Quando a poeira baixa e Davi encontra Jonatas, ocorre uma conexão maravilhosa.
O texto hebraico original usa uma expressão lindíssima, nefsh kashar nefsh, que quer dizer literalmente uma alma amarrada a outra alma. É um vínculo de amizade inquebrável. E logo em seguida, Jonatas faz algo incrível para a época. Ele tira o seu manto de príncipe, junto com a espada e o arco, e entrega tudo na mão de Davi. Olha o peso disso. O manto era o símbolo do trono. Jonatas estava simbolicamente entregando a sucessão do reino para o amigo. Esse é o maior retrato do verdadeiro amor cristão, que é a capacidade de renunciar a si mesmo para ver o outro brilhar. Infelizmente, isso nos leva à parte 4. O primeiro hit viral e a semente da inveja. Enquanto aquela amizade formidável crescia, um sentimento muito sombrio começava a brotar em outro lugar. Imagina a cena, o pessoal voltando da batalha e as mulheres saindo das cidades dançando e cantando aquela música que não saía da cabeça de ninguém. Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Sem brincadeira, esse foi o primeiro grande hit viral da Bíblia. A letra se espalhou de boca em boca rapidinho. E aí mora um perigo imenso. A gente precisa ter muito cuidado com o que entra pelos nossos ouvidos hoje em dia, sabe? Seja uma música, fofoca de corredor ou uma discussão nas redes sociais. Aquela canção viral entrou pelo ouvido do rei Saul e, na mesma hora, fermentou, virando uma inveja completamente amarga. Esse ciúme envenenado logo resulta em violência física, a ponto de Saul pegar uma lança e atirar com toda a raiva na direção de Davi, exatamente no momento em que o jovem tentava pacificar o ambiente tocando a sua harpa. Davi consegue se esquivar da lança, e o mais impressionante não é o reflexo dele, é o que ele faz depois. Ele continua servindo no palácio. Continuar entregando o nosso melhor e servindo, mesmo quando a gente está sendo alvo injustamente, é sem dúvida a marca de quem ama de verdade e não se move pelo orgulho. O que nos traz à nossa última parte, o futuro rei, onde o destino de todos se desdobra. Mesmo com todas as armadilhas e a inveja mortal do rei, os sucessos de Davi continuam a acontecer. A jornada do jovem entregador de queijos culmina em algo inimaginável. O casamento dele com Mical, a própria filha de Saul, amarrando de vez o futuro dele à realeza. Quando a gente observa o jovem ungido olhando para o horizonte, percebe que Deus não escreve histórias com super-heróis blindados. Davi sentia medo, Saul estava no conforto do poder e Jonatas tinha tudo a perder. São pessoas comuns, tomando decisões diárias. E é incrível pensar que, se 5 pedras lisas na mão de quem confia são suficientes para derrubar o maior dos gigantes, o que a nossa dedicação diária está nos preparando para conquistar amanhã? Um grande abraço e até a nossa próxima análise.